Adultério não é mais safadeza, é demência frontal temporal, disse um psicólogo. Eu já vou soltar esse videozinho já já. Meu amigo, safadeza é o que a psicologia tem feito, justificando todo tipo de comportamento pecaminoso, imoral, toda fraqueza humana, transformando tudo em doença, síndrome, transtorno. Aí, de alguém imoral e fraco, você se torna uma vítima, uma boa pessoa. Eu sei. Isso parece muito legal na hora, se identificar como doente, se livra de suas responsabilidades, mas como eu vou te mostrar, é escravidão. Então, fique comigo neste vídeo até o final. Antes, curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Então vamos lá, vamos ver o trechinho do vídeo em que o psicólogo diz isso. O cara lá não era safado, ele tinha uma demência, a demência do adultério. Eu tenho 2, 3, 4, 5 amantes, tudo novinha. Aí começou a beber, ele não bebia, começou a beber, até que ela falou pras filhas, as filhas ficaram revoltadas, tiraram ele de casa. Tiraram de casa, aí ele nunca mais falou com elas, beleza. Ela tá andando lá, a esposa, acho que uns 6 meses depois, 7 meses depois, tá até aqui no centro de Goiânia, viu ele na esquina, sentado no chão, como se fosse um morador de rua. Aí ela falou, não, gente, isso tá errado. Aí ligou para as filhas, pegaram ele involuntariamente, internaram ele lá no hospital, foi quando me chamaram para avaliá-lo. Resumindo a história, na verdade, quando ele começou a ter relação extraconjugal, ele já tinha uma demência frontotemporal. Ele não tinha alteração de memória, mas ele mudou o comportamento, era uma demência. A esposa aceitou ele de volta, as filhas aceitaram porque viram que ele não era um cara vagabundo. doente, Ele já estava com uma doença, olha só. Não vou tratar nada, eu sei que a doença vai progredir, mas o cara voltou pro lar da família, aquele ídolo das filhas voltou, entendeu? Olha como é interessante, né? Não é mais safadeza agora. Com o advento da psicologia, adultério é demência frontal temporal. Ele disse, 4, 5 amantes. Vocês notaram? Todas novinhas. É uma demência seletiva, somente novinha. Quando chegava uma feiosa, aí ele estava plenamente são para dizer não. 4 e 5 amantes, cachaça. O que resultou no óbvio, ninguém aguentava mais o cara. Colocaram o bom moço para fora de casa. Aí, a consequência dos pecados, ela veio. E ele não soube lidar com isso. E sua fraqueza de caráter o levou a desistir de tudo e ir para a rua. O lugar em que não se exige nada de ninguém. Esse é o relato. Essa é a constatação óbvia do que está acontecendo, essa é a definição, essa é a realidade. Mas aí vem a psicologia e muda tudo. Não ao mudar o paciente, mas ao alterar a própria realidade, por meio de um recurso semântico, por meio de um ar pseudocientífico, ao dizer que todo comportamento desordenado provém de uma demência. Então, o ídolo voltou, como ele mesmo disse, o homem maravilhoso que nunca existiu, que eles idealizaram, voltou. Então, é isso que a psicologia tem feito, alterado a própria realidade. Criado um mundo de ilusão para que não enxerguemos a feiura em que nos encontramos. E Stephen Hawking disse o seguinte, Deus é um conto de fadas para quem tem medo do escuro. Ou seja, ele, ateu, está dizendo que Deus é uma invenção humana, é uma ilusão que nós, os fracos, criam e se apegam para aguentar a vida, que é muito sofrida. Deus é uma mentira para trazer paz em meio ao caos da existência, crê ele. Pois bem, obviamente, eu sou crente e eu discordo dele. Mas podemos reformular a frase dele assim. A psicologia é um conto de fadas para quem tem medo do escuro. É para aqueles que rejeitam Cristo como única solução de seus problemas. E assim, substituem Deus, o Todo-Poderoso, por um ídolo pequeno, mentiroso e fraco. A psicologia criou a esquizofrenia como doença, que seria a doença dos delírios. A doença de alterar, a doença que faz alterar a realidade. Pois bem, a psicologia é uma esquizofrenia. Ela é delirante. Ela altera a realidade mais óbvia. Um promíscuo, descontrolado, egoísta é visto como uma vítima. Sim, eu disse psicologia, a psicologia. Eu não disse apenas este psicólogo. A psicologia tem feito isso. Justificar todo tipo de comportamento pecaminoso, imoral, toda fraqueza por meio de uma doença, ao classificar como doença. Assim, toda síndrome, doença, transtorno, todo comportamento humano é uma síndrome. Ora, e isso tudo, justificar toda a fraqueza moral através de uma síndrome, é isso que os clientes querem. Os clientes dessa indústria muito lucrativa, eles querem isso. Ouvir
o que eles querem ouvir. E a indústria, como não pode contrariar os seus clientes, porque o cliente tem sempre razão, a indústria da psicologia, a indústria farmacêutica, tem dado exatamente isso, o que o povo quer. Transformar todo comportamento em doença. Porque se eu adulterei porque eu quis, eu sou um safado. Se eu bebi por escolha minha, eu sou um descontrolado. Mas se eu tenho demência frontal temporal, aí eu sou uma vítima. Se o meu filho é chato, rebelde, descontrolado, porque eu não o educo corretamente, porque eu o entrego às telas, porque eu não imponho limites, porque eu não dou amor, então eu sou um mau pai. Mas se o meu filho é uma péssima criança porque tem TOD, transtorno opositivo desafiador, eu estou eximido de minha responsabilidade e num passe de mágica eu me torno automaticamente um bom pai e o meu filho um bom filho. Sempre que eu conto essa história, sempre que eu falo sobre esse assunto, eu conto a seguinte história. Eu estava pregando num lugar, é um lugar que recebia crianças e jovens para um retiro, é uma espécie de fazenda, um final de semana. E uma criança chegou com diagnóstico, esses termos técnicos para dar o ar de ciência, com diagnóstico de TOD, transtorno opositivo desafiador, ou seja, ele não podia ouvir não. Em casa ele ouvia não, dava xerique. Os líderes do evento disseram então, olha, aqui você vai ouvir não. Se você não pode ouvir não, volte para casa. Pronto, ele ficou curado. Num final de semana ele estava curado. Ele podia ouvir não naquele final de semana. Mas, voltando para casa, ele voltou a ter o transtorno. É um absurdo. Falando sobre isso no meu Instagram, como que a psicologia tem justificado todo mau comportamento, um psicólogo, e vários na realidade, mas esse aqui é o que exemplifica melhor isso. Um psicólogo me enviou a seguinte mensagem: atendo crianças e adolescentes no consultório. Vejo muitos pais querendo enquadrar seus filhos em algum diagnóstico. É impressionante como as pessoas gostam de ter um rótulo que justifique toda uma vida ordenada. Vou repetir. É impressionante como as pessoas gostam de ter um rótulo que justifique toda uma vida desordenada. Como eu disse, os clientes têm parte na invenção desse parque temático chamado Disneylândia, ou melhor, psicologia. O médico Theodore Dalrymple escreveu um livro para criticar a psicologia. O título de seu livro é uma definição exata do que é a psicologia: Evasivas Admiráveis. Evasiva é uma fuga. Com o título e no desenrolar da obra isso fica claro, ele quer mostrar como de maneira fabulosa a psicologia tem criado rotas de fuga espetaculares para que o homem não precise se responsabilizar por seus erros. Por isso, na página 6, ele disse o seguinte: nossa dívida para com o sistema de esgotos é incomparavelmente maior que para com a psicologia. Até os piores bandidos podem ser transformados em homens bons pela psicologia. Não porque a psicologia os mude, ela apenas os chama de doentes. E assim, eles os curam. Ou melhor, eles os curam de suas maldades, de seus problemas, e ao transformá-los em doentes, eles os curam de serem homens maus. Jeffrey Dahmer, a Netflix soltou um seriado recentemente, eu fiz vídeo aqui sobre ele, assista. Jeffrey Dahmer matou 17 pessoas. Depois ele manteve relação com elas. Sim, depois de mortas. E ele devorava seus órgãos. Quando ele foi preso, havia lá pedaço de cérebro, órgãos humanos, enfim, na geladeira dele. Um absurdo. No dia do julgamento dele, ele disse isto aqui: I knew I was sick or evil or both. Now I believe I was sick. The doctors have told me about my sickness and now I have some peace. Tá vendo? Eu estava doente, pois os médicos me disseram. Por isso eu tenho paz, mas é uma falsa paz. Está vendo? Se eu estou doente, eu não tenho responsabilidade. Logo, eu não tenho culpa. Logo, não sou assassino, canibal, necrófilo. Logo, sou uma boa pessoa, vítima de uma demência. Theodore Dalrymple diz que o que Freud fez foi afrouxar o senso de responsabilidade do homem. A psicologia, de modo geral, tem feito isso também. Afrouxar o senso de responsabilidade que nós temos. E isso, na hora, parece uma coisa maravilhosa. É o canto da sereia que todo mundo quer ouvir, que reforma canibais em homens bons, adúlteros e cachaceiros em ótimos maridos e bons pais. Mas, se a verdade liberta, a mentira escraviza. E a verdade é que os homens abandonaram Deus. Não, pastor, eu sou crente, eu tenho passado por essas coisas. Até demônios são crentes. Eu vou continuar. A verdade é que os homens abandonaram Deus e por isso o substituíram por um Deus menor, que apenas os escraviza. Vocês me deixaram, diz Deus por meio de Jeremias, vocês me deixaram
Eu que sou uma fonte de águas vivas por cisternas rotas, baldes vazios que não retêm águas. Só Cristo pode lidar com adultério, vício em bebidas, compulsões de todo tipo, traumas. Somente Ele pode libertar dos vícios. Somente Ele pode transformar o mau homem em um homem bom. Ele pode perdoar pecado e transformar a natureza humana, como fez com Paulo, que era um assassino de crente e se transformou no maior pregador de todos os tempos. E isso não aconteceu por meio de negação da realidade. Isso aconteceu por meio do poder de Deus, que encarnou em Cristo Jesus e assim pôde, de maneira justa, perdoar Paulo e fazer dele um novo homem. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Arrependa-se e creia em Cristo. Este é o único remédio para lidar com o nosso mau comportamento. Se você quiser entender melhor as ditas doenças mentais, síndromes e por que a psicologia é anticristã, faça o meu curso, A Culpa é do Meu Corpo, o link está aqui na descrição. Deixa aqui um relato, você pode dar um relato aí de gente que você já viu isso, justificando um erro por meio de um transtorno. Deixa aqui no comentário o que você acha disso. Deus abençoe, até o próximo vídeo.